Iniciei a gravação. Bom, vamos agora começar. Deixa eu explicar isso aqui. Não expliquei porra nenhuma. Caralho, como eu odeio gravar. Foi mal. Bom, vamos falar sobre esse lance aqui de fazer as páginas estáticas, tá? Por exemplo, tenho aqui uma página, conheço os nossos cursos, considerado o texto, prêmios e reconhecimentos, e eu quero alterar isso, para eu não ter que toda hora, quando eu estou trabalhando com Django, óbvio, né? Toda hora ficar procurando em que parte do meu HTML está o texto que eu quero alterar. Eu posso fazer um avião, né? Então, como é que funciona? Por exemplo, aqui eu tenho conheça nossos cursos. Está dentro de um H1. Aqui eu posso simplesmente pegar e colocar algum título, né? Então, palavras-chave, título, salvar, vim aqui na VioPy, ter uma def do index, colocar entre aspas, título, dois pontos, novo aspas, conheça nossos cursos. E aí eu dou uma. Tem que iniciar o servidor do Python, óbvio. Você. E demos um F5, conheça nossos cursos. Mas se eu quiser mudar para conheça nosso canal. F5, conheça o nosso canal, sem precisar ficar toda hora procurando pelas coisas no código. Eu só vou na VioSpy, localizo a tag que eu preciso e faço a troca. Tá? Da mesma forma, por exemplo, eu posso ter um escrito texto, tá? Dois pontos, tirar, por exemplo, da index aqui o texto, com o parágrafo e tudo, você, aspas, Ctrl+V. Cuidado sempre não deixar espaços, senão se ele ficar cinza, ele deu erro, tá? Então você vai juntando tudo na mesma linha sempre. Dê um Ctrl+S. Aqui onde está esse texto, tinha nomeado como lá? Textos, né? Texto ou texto? Texto. Aqui eu só venho na index, no lugar que eu quero, coloco entre. Vou fazer uma indexação para não ficar tão feio. Entre chaves, texto. Salvei. Vamos dar um F5 lá. Um erro. Vamos lá. Sintaxe inválida. Vamos ver o que deu de erro aqui. Uma vírgula sempre. Sempre acaba com vírgula? Sempre acaba com vírgula quando você. Aqui nada mais é do que um dicionário que você está criando. Então é óbvio que para você começar uma nova tag você tem que ter uma vírgula, porque a vírgula vai ser um novo texto. Então posso pôr uma outra vírgula aqui se eu quiser. Dá para deixar. Ó, o servidor rodou sem erro nenhum. Já sintetizou, já deu render na index lá. Vamos lá dar uma olhada. Opa, mas espera aí. Eu estava com HTML, era meu parágrafo. Não era para sair isso. Nós temos um comando bem simples que a gente pode utilizar, tá? Quando você põe aqui, você põe essa barra, safe, barra, que agora eu me esqueci, safe, na index, escape. Então, com o ProS, vamos ver o servidor já deu render, vamos olhar lá, vamos dar um F5 novamente, sumiu, ele considerou o HTML. Então assim, o que você está fazendo aqui? Você adicionou a tag, está sendo renderizada pelo Py, pelo views.py, tá? Aí você, quando você só colocou o texto, né, sem essa parte aqui,
que ele entende? Que tudo aqui dentro é texto, indiferente Inclusive da as tag que tags. você está usando. Tá? Quando você põe o safe escape, ele fala o quê? Que está salvo, está sossegado, tá? Que o que está lá dentro como tag é realmente uma tag, e para ele ignorar o que for tag como texto, né? Ele ler o HTML mesmo dentro do dicionário. E aí é que você faz isso. Tá? Você pode fazer isso, por exemplo, se eu tenho essa render, né? Vamos lá. Eu tenho a VOPy. Eu tenho a index, né? Na VOPy. Eu posso, por exemplo, dar um render aqui de uma outra coisa. Puxar uma outra página. Eu criar uma página base index, né? O que não seria útil porque o index é o index. Mas se você tem uma repetição muito grande, você cria só uma página. Deixa eu verificar aqui um exemplo. Por exemplo, esta aqui, ó. Você estendeu a base HTML, você deu um load para os statics dele, tá? E assim, você colocou a parte, por exemplo, você começa o bloco conteúdo. O que seria o bloco conteúdo? Analisar o bloco conteúdo, ele vem da onde? Vem da base HTML. Aqui, ó, bloco conteúdo, finalizou o bloco. Tudo que está aqui vai ser carregado do base. Então, por exemplo, eu não preciso ficar repetindo toda hora doctype, HTML, fazendo head, fazendo body, fazendo tudo. Eu deixo uma página estática com isso tudo pronto. Tá? A partir daqui eu tenho o bloco conteúdo. Dentro do bloco conteúdo, eu consigo ficar chamando esse material na VioSpy. Então, por exemplo, eu usei a base para fazer. Aí eu tenho a base curso, que é o bloco conteúdo. O que nós vamos ter? Ou, por exemplo, deixa eu pegar uma outra limpa. Temos a base disciplina. Então aqui eu iniciei o conteúdo. No bloco conteúdo, o que eu tenho de bloco conteúdo? Eu tenho todas essas tags. Então o que vai acontecer? Vamos localizar, por exemplo, a base disciplina onde ela está sendo usada. Base curso, base disciplina. Eu dei um return de um render, tá? Fazendo um request da base disciplina. Tá? Contexto que é o que está conformado aqui dentro. Tá? Então aqui eu tenho essa função que ela está chamando o contexto para dentro da base disciplina. Lá, através das tags, eu jogo as tags e os textos. Então, ó, eu tenho essa base disciplina, eu tenho essa base disciplina, é a mesma página, com textos diferentes, só utilizando disso. E aí quem manda nisso é na hora que eu clico. Por exemplo, usar no curso. A hora que eu clico aqui, ele detecta que é ADS, e aí ele sabe que a ADS ela vai puxar essa página com esse texto. Então aqui, ó, a ADS, o que eu tenho aqui? Eu tenho a ADS, eu tenho essa def ADS. Mas a página que eu estou usando é a base curso HTML. Se eu for na URLs, por exemplo, então vamos lá, vamos ver a ADS. ADS. É o patch que ele está usando. Então, assim, ele sabe que quando eu cliquei ali, eu chamei o ADS. Aí o ADS vai falar, eu quero que você renderize essa base para mim, para eu usar esse texto nesses lugares. E aí você não tem a necessidade de ficar eternamente com as mesmas coisas, né? Você não tem que ficar com tanto Ctrl+C, Ctrl+V, aumentando a quantidade de arquivos e o tamanho do peso das coisas que você precisa. Disciplinas, então, por exemplo, lógica, isso tudo está sendo carregado somente pelo render. Tá? Eu não tenho outras páginas, não está mudando páginas. Tá? Era isso, André, que você tinha dúvida? Era isso que você precisava? Você conseguiu entender? Vai ver ele falando pelo grupo. Conseguiu um pouco, beleza. Cara, eu faço isso só com PHP, um sistema bem parecido. Sim, mas Cal, os grandes monstros hoje para isso nem tanto mais o PHP, né? Porque o PHP está meio que morrendo. O Python está substituindo muito porque o Python ele é menos verboso que o PHP. Mas particularmente eu ainda prefiro o PHP. Basicamente é outra maneira de fazer o que a gente já consegue. Eu vi muita vantagem nele
em relação ao que se fazia em JavaScript. Isso daí a gente fazia em JavaScript também, né? Em relação ao JavaScript eu vi muita vantagem. Em relação ao PHP eu não vi muita diferença em questão de mão de obra. Mas legal, cara, legal. Não, Qual que é o nome não, desse cara mesmo? Oi, Django? Django. Ele é basicamente um framework, então, de replacement de conteúdo. Dele colocar o conteúdo ali no lugar ali do que você precisa, ou é isso, né? Seria isso? O Django, a função do Django? O meu conhecimento ainda é bem limitado sobre isso, né? Aliás, eu não sei se eu posso dar uma referência dentro do seu canal, poderia falar? Pode, vai. Posso. Tem um grupo chamado Django Girls, que é muito bom. Bem legal. Eles têm muita referência boa sobre Django, né? Para começar. O pouco que eu entendi é que assim, o Django, o Python, na verdade, é uma linguagem para se trabalhar dentro do SO mesmo, né? Agora, o que acontece? Quando você usa o Django, ele consegue transportar o Python para as páginas web, entendeu? É uma forma de você utilizar. Não é que nem o PHP, que ele já foi feito para trabalhar com web. Então, segura. Então, o Django seria para o Python o que o... esqueci o nome. Agora. Não, o que o... me fugiu o nome do cara que a gente usava no Java. Que a gente usam no Java também para a gente identificar que a gente está direto na web. Mas enfim, o Django seria para o Python ficar mais adequado ao trabalho web. Justamente isso. Porque assim, inicialmente ele não é para web, entendeu? Só que pela facilidade de trabalho dele, então esses frameworks eles fazem esse trabalho, né, de trabalhar, de mesclar ambos. O Python ele é muito flexível, cara, muito. Como é que eu trabalho no Python, cara? Eu quero saber o seguinte, uma dúvida que eu tenho em relação ao Python Web. Interação com elementos do HTML. Você lembra do PHP, quando a gente trabalhava? A gente vai mesclando PHP, pode mesclar PHP e HTML. No Python, como é que funciona essa interação? Essa mesclagem, ele consegue fazer uma mesclagem no mesmo nível? Ou ele dá preferência para os elementos próprios dele? Até o meu conhecimento, você não consegue, por exemplo, dentro da própria HTML, você jogar isso, né? Você pode ter uma interação, por exemplo, se você quiser programar, se quiser um for, né? Eu tenho até um exemplo aqui. Deixa eu só localizar. Então aqui, ó, por exemplo, você está trabalhando no HTML. Deixa eu ver se consigo aumentar para ficar bem legal isso. For, say, em cursos, né? Por exemplo, eu vou estar trabalhando essa classe, eu só utilizo essa parada de chaves com porcentagem, né? E aí você já consegue jogar, fecha o bloco, aí você joga o seu HTML novamente. Aqui, ó, você está vendo? Eu já estou puxando o texto, né? Que é o C resumo, no caso. Eu estou puxando ele, e aí eu dou um end for nele, e aí fecha o bloco e ele trabalha. A integração do PHP seria uma coisa muito mais simples, né? Porque assim, você não teria que parar e fazer uma parte específica. Na verdade, cara, tá muito parecido, velho. Porque se eu vou fazer a interação com o PHP, eu preciso abrir o PHP. Sim, mas... Né? Eu preciso abrir e fechar aqui, ó. Verdade. Você, abriu, fechou, e dentro desse que você abriu e fechou, você jogou o teu código. Ou você jogou o código fora da sua programação. Muito parecido, cara. Muito parecido. Na verdade, eu estava me lembrando de, por exemplo, eu já estou trabalhando no PHP e só pôr um aspas e colocar um HTML no meio, né? Sim. Que nem a gente faz e continuar o PHP. Realmente, se for o inverso, se for o HTML no PHP, realmente acaba ficando bem parecido mesmo. Estruturalmente falando, é muito semelhante. Por exemplo, aqui, ó.
seria a mesma coisa. Só que assim, eu particularmente, eu só não gosto de uma coisa no Python. Por exemplo, aqui eu tenho esse render. Viu que eu tirei a indentação. Deixa eu ver se já vai dar erro. Por causa de uma indentação. Já deu um erro, já parou o servidor. Se eu for rodar a página, provavelmente já vai quebrar a página. Já quebrou a página por causa de um erro de indentação. Entendeu? Quebrou a página inteira e não só a página com erro. Sim, ele para tudo. Ele para o servidor por causa de um errinho. Entendeu? Não é que nem o PHP, que a gente até... você roda todas as páginas menos a com erro no PHP. Oi? No PHP você vai rodar todas as páginas, exceto aquela que está com erro. Boa parte das vezes você consegue até suprir o erro com um arroba, né? Dependendo, tem as gambiarras, né? Do próprio PHP. Não, mas vamos colocar que você tem uma conexão com o banco, né? E que a sua página depende... Geralmente quando tem conexão, sua página depende da conexão, né? Sim. E você gerou um erro... Esqueceu o ponto e vírgula do final da string de conexão com o banco. Vai dar erro, mas vai dar erro somente na página que está acontecendo essa conexão. Você não vai ter erro no restante do site. Aí ele parou o servidor completo, né? Parou o servidor completo. Então, assim, a vantagem e desvantagem. Por exemplo, aqui, ó, o próprio servidor ele vai me falar, ó, arquivo fulano de tal, esse arquivo VioSpy na linha 107 tem um erro do render. Então, assim, ele tem um debug muito bom. Isso é excelente. Você não tem que ficar debugando o código. Ele mesmo já te fala, ó, salvei aqui. Dá uma olhada. Oi. Uma besteira. Nem lembro mais onde que era. Linha 107, né, que ele tinha falado? 107. 107. Arrumei aqui, você está vendo que está no mesmo alinhamento. Ctrl S, deixa eu dar um Ctrl S nesse curso aqui. Não vou não. Não salvar aqui nada que eu tenha feito não. Cancelar. Foi. Então save. Então vamos lá, 107. Salvei, vamos olhar. Ó, o servidor já identificou, não tem erro. Então assim, ele elimina toda a chance de erro e ele já debuga, já te fala e te dá perfeito isso. O próprio servidor já faz isso. Essa é uma vantagem. Enquanto tiver erro aqui, o servidor não vai subir. A hora que você conseguir, beleza. Tá? Agora, depois é porque eu estou sem os arquivos aqui, né, eu não vou lembrar de cabeça. Mas você tem que ver a conexão com o banco. A conexão com o banco dele é perfeita, cara. A gente tinha que ter um arquivo, né, de conexão e ficar chamando a conexão toda hora, não é? Na verdade, não precisa ter um arquivo. A gente tem um arquivo, você não precisa ter um arquivo. Sim. A gente cria um arquivo porque costuma ser mais prático, em vez de você escrever a conexão toda hora. Porque aí no arquivo, o que você vai guardar no arquivo? Você vai guardar o usuário e senha, principalmente. Sim, sim. E aí você tem que ficar chamando, né? Aí você chama. Ou você chama ou você reescreve o usuário e senha sempre. Sim. É que eu não vou lembrar qual é a parte do banco. Tem que ter uns comandos para poder puxar isso. Eu vou ter que começar a estudar isso agora. Mas a conexão é fabulosa, cara. É uma coisa bem simples, bem simples. Já vem tudo pré-pronto, você entendeu? Uhum. E, cara, já faz parte do Django. O Django, ele te elimina muita verbação, sabe? Você programa menos com o Django. E deixa eu perguntar. Oi? Perguntar não. Na verdade, já sugeri para quando você for estudar isso. Ver como é que fica a interação com múltiplos bancos. Cara, é a coisa mais linda. É só você falar qual o nome do banco que você quer utilizar naquele momento. Você põe todo mundo, todas as conexões, fica tudo no mesmo ponto, você só separa com vírgula. Entendi. Então você pode, por exemplo, ter um SQL funcionando em um local X e, por exemplo, ter um Mongo funcionando em outro servidor, em outro lugar do mundo. E assim, é só você colocar o endereço dele tudo certinho
E ele mesmo dentro do... Conforme você chama pelas defs, ele mesmo já vai fazendo separação, tudo legal, cada coisa na sua coisa, entendeu? Uhum. Ele é muito simples, muito prático, ele aceita quantos bancos você quiser, indiferente da compatibilidade entre os bancos. Então você pode ter um MySQL com um Postgre, com um Mongo trabalhando, e ter um Maria que está no seu próprio servidor, que esteja alimentando. Não tem problema, você entendeu? Ele faz uma interação entre bancos muito boa. Tá? Então você pode, por exemplo, ter informações diferenciadas e concatenar elas, conectando os 3 bancos ao mesmo tempo para exibir na tela. Isso aí é bem simples para o Django. Tá? As livrarias, né, as bibliotecas do Django, elas são muito completas. Todas elas, você, por exemplo, from Django Contrib, você entra lá, você vê, você pode importar só uma função já pré-pronta. Então você importa a função e assim, você não precisa ficar incluindo, por exemplo, você não precisa ficar importando todas as funções que tem e pesando, você vai importar só a função que você quer. Por exemplo, da Django URLs, eu só quero patch e o include, eu não preciso do resto. Aqui, por exemplo, eu posso substituir tudo isso, por exemplo, eu substituo por um asterisco, você entendeu? Então, vai da sua necessidade. O Django ele se adapta muito bem à sua necessidade. Tá? Eu acho que esse aqui a gente já pode parar. Beleza. Entendeu? Agradeço, peço o like, ativa o sino e bebê, vó. Termina essa parte do jabá aí que não é comigo. Enfim, vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Hangouts com o Zé e o André. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e voltaremos em outros daqui a pouco em formatos lives. E falou!